Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Sérgio Guerra, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restaurando a Fé, no Rio de Janeiro, na cidade de Saquarema. Amém? Também pastor e também do MIRF, da Igreja Online, nas redes sociais. Deus abençoe os irmãos. Vamos estar dando continuidade à nossa escola bíblica dominical e vamos estar aqui na quinta lição, falando sobre o Espírito Santo, sobre a deidade do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo. E dentro desta lição, nós vamos aprender aí sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre a deidade do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo e alguns atributos também relacionados à terceira pessoa da Trindade. Eu convido a você a abrir aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical, no texto áureo da lição, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Aqui está uma pergunta, né? O apóstolo Paulo aqui, conversando aqui nessa epístola com a igreja de Corinto. A verdade prática é, como a lição é assim cremos, assim vivemos, né? Então aqui o autor escreveu: cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. A leitura bíblica em classe, irmãos, está lá em João capítulo 14, versículo 15 a 18 e também o versículo 16. Eu vou só destacar aqui o versículo 17, a parte B do versículo 17. Diz o texto: porque habita convosco e estará em vós. Eu vou repetir aqui a parte B do versículo 17 de João 14. Porque habita convosco e estará em vós. Amados irmãos, sabemos que existe uma promessa, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, tinha uma promessa, tá? Essa promessa ela se cumpriu ali quando o Verbo se fez carne, quando Jesus veio aqui. Então, Deus, né? A gente vê que Deus é um Deus de relacionamento. Tem muitos regulamentos na Bíblia, na lei, sim, mas Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que sempre teve como a prioridade dele é se relacionar com a sua criação, se relacionar com o homem. Só que lá no início houve o pecado, houve a queda, o homem pecou, o homem caiu, e isso realmente o homem perdeu aquela ligação com Deus. Então, Deus, ele sempre, claro, evidentemente que a queda do homem não pegou Deus de prevenido, mas Deus, ele prometeu que ele ia enviar o seu filho. Então, quando Jesus, o Verbo se fez carne, irmãos, Deus se fez presente entre nós. Jesus, ele se fez presente. Jesus é Deus. Os irmãos sabem que a Trindade divina, né, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Um só Deus, mas com as suas revelações diretamente para o homem, suas operações. E Deus presente, Deus entre nós, Deus conosco, tá? O nome Emanuel significa o quê? Deus conosco. Então Deus se manifestou ali, Jesus em carne aqui, tá? O Filho de Deus, ele veio e se manifestou aqui entre nós, Jesus, né? E sabemos que é um só Deus com três pessoas distintas, com os mesmos propósitos, com os mesmos atributos divinos. Então, quando Jesus operou aqui, esteve aqui na terra, foi Deus conosco, ou seja, Deus presente com a gente. E mais para frente, quando Jesus falou que ia enviar o Consolador, como diz aqui, ó, porque habita convosco e estará entre vós. Então o Espírito Santo, a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo.
é morada do Altíssimo, morada do Senhor. Então hoje Deus queria um relacionamento ainda mais perto do homem. Então o que fez? O Espírito Santo, que está hoje atuando em nossa vida, atuando na tua vida, e assim presente, habitando entre nós. Lembrando a todos que Deus, né, no plano, no âmbito da criação, Deus elaborou, tá, o plano, Jesus ele cumpriu o plano, o Espírito Santo está aí atuando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Então aqui na introdução da sua revista, da sua lição, diz assim, ó: as Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta, a sua personalidade, sua consubstancialidade com o Pai e o Filho, como já falei nas aulas anteriores, como a terceira pessoa da Trindade e suas obras no contexto histórico salvífico. Todos esses dados de revelação só foram definidos depois do Concílio de Nicéia, que já aprendemos também sobre esse concílio, que teve lá no passado, que é a formulação da doutrina pneumatológica, vem do grego pneumos, né, que significa espírito, aconteceu tardiamente na história da igreja, na segunda metade do século IV. A presente lição pretende ensinar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da história. Então, sobre o conhecimento, irmãos, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, demorou. Os pais, né, os pais da igreja, né, os primórdios, eles tiveram muita dificuldade de entender, de compreender, tá? Tanto sobre a deidade de Cristo como a deidade do Espírito Santo. A palavra deidade, os irmãos sabem muito bem que deidade significa divindade, tanto a divindade do Espírito Santo como a divindade de Cristo. Então tiveram algumas dificuldades os irmãos no passado, né? E assim teve vários concílios, tá? Reuniões ali para poder resolver essas questões que tinha no seio da igreja. No primeiro tópico, falando sobre o Espírito Santo, tá? no subtópico primeiro, fala que a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da igreja no século IV. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. E o Novo Testamento ali manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita em nós e há mais claramente a conhecer. Tá? Diz aqui Gregório: o Senhor Jesus revelou o Pai e o Espírito Santo é quem revela o Filho. Então podemos ver, eu já falei aqui, né, teve todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento ali, o Pai manifestando. Novo Testamento, o Filho manifestando e prometendo, né, como diz aqui na leitura bíblica em classe, prometendo aí o Consolador, que é o Espírito Santo, que está conosco. Amém? No segundo subtópico diz o seguinte: o esquecimento. A abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo, no que diz respeito à sua personalidade e divindade, bem como seu relacionamento com o Pai e o Filho, ele aparece literalmente em toda a Bíblia, desde Gênesis na criação até Apocalipse. Mas esses dados da revelação precisam ser definidos. Daí a necessidade de formulações teológicas exigidas pela nova realidade cultural em que a igreja vivia e pelas demais civilizações, em que o evangelho havia penetrado. Essa difícil tarefa levou séculos para ser concluída e várias tentativas resultaram também em heresia. Então eles tiveram uma dificuldade, irmãos, dificuldade para assim identificar essa operação do Espírito Santo entre nós. Eles tiveram uma dificuldade muito grande, e vi que o autor falou aqui que em muitas tentativas tornaram-se heresias, levantou-se muitos hereges por não ter aí explicado e entendido realmente o que o Senhor estava dizendo na sua santa palavra. No terceiro e último tópico aqui do início, diz o seguinte: o Espírito Santo, os primeiros cristãos. Então aqui, quando a gente já vê ali no livro de Atos, tá? Os primeiros cristãos, a operação já do Espírito Santo fortemente na vida dos irmãos. Você pode ler o livro de Atos, você vê ali, tá? A ação poderosa do Espírito Santo.
Diz aqui o texto, ó, à luz do Novo Testamento e comparando com a literatura patrística dos séculos 2 e 3, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo que os pais da igreja do referido período. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base bíblica, só aconteceu a partir de Atanásio e dos três grandes capadócios. Antes disso, a conceituação sobre o Espírito Santo era quase sempre inadequada. Então tiveram um problema muito grande, porque os pais, talvez os discípulos no início, eles identificaram tanto pela operação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo estava com eles ali. Então a intimidade do Espírito Santo, eles sabiam que o Espírito Santo era uma pessoa, tá? Uma pessoa, tinha personalidade, e eles tinham essa ligação direta com o Espírito Santo através aí da manifestação do poder e da glória de Deus. Tá bem claro aí, irmãos? Tranquilo, né? Agora vamos falar sobre, no tópico 2, vamos estar falando sobre a deidade do Espírito Santo, tá? Sobre a deidade, tá? Sobre a divindade do Espírito Santo. Então a escritura, irmãos, não está aqui na lição, vou ler outra coisa que eu notei aqui, tá bom? Depois a gente vai para a lição de novo. Mas é mais para enriquecer os irmãos aí com informações por fora aí. A Bíblia Sagrada claramente revela ser o Espírito Santo uma pessoa divina, definida. Também o mesmo Espírito indica a sua própria deidade, ou seja, a sua própria divindade, quando age como Deus. Disto você vai se inteirar neste momento. Então, nome divino dado ao Espírito Santo. Quando você olha lá na Bíblia Sagrada, abre a tua Bíblia em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Lá sobre Ananias e Safira. Amém? Versículo 3 e 4. Lá sobre Ananias e Safira, mas é uma passagem muito conhecida dos irmãos. Versículo 3 e 4 diz o seguinte, ó. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando não para ti, e vendida não está no teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Então podemos ver aqui, tá? A própria Bíblia aqui, tá? Pedro falando, não mentisses aos homens, mas mentisses a Deus. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Podemos, claro, muito isso aqui. Então a gente podemos observar, tá? O que realmente ali aconteceu. Ananias mentiu a Deus, tá? Mentiu a Deus. Então o Espírito Santo, ele é Deus, tá ok? Isso tudo é sobre a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo possui atributos divinos, irmãos, tá? Além de possuir outro tipo de atributos, ele possui atributos divinos. Um dos atributos do Espírito Santo ele é eterno, tá? O homem não é eterno. Os anjos não são eternos. Os homens, em forma geral, né, não são eternos. Mulher, homem, não são eternos, de forma geral. Mas o Espírito Santo, ele é eterno. Por que o Espírito Santo é eterno? Tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque eles não tiveram princípio de dias. Quem criou Deus? A gente sabe que Deus criou os homens, Deus criou os anjos, amém. Mas quem criou Deus? Então o Espírito Santo, irmãos, ele é eterno. E quando falo sobre eternidade, é diferente de imortalidade. Ser imortal significa o seguinte: teve princípio de dias e não terá fim. Ou seja, o homem é imortal. Isso, pastor? Eu posso, a minha carne aqui pode morrer aqui na terra, mas o meu espírito, ele vai viver eternamente. Ou com Deus ou longe de Deus, mas vai viver eternamente. Então o homem é imortal.
o diabo e os demônios são imortais. Os anjos de Deus são imortais. Os arcanjos são imortais. Os serafins são imortais. Amém? Porque tudo tiver um princípio de dias e não terá fim. Agora, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são eternos, porque não tiveram princípios de dias e não irão ter fim. Tá bem claro aí? Tranquilo, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é eterno, tá? A Bíblia diz, lá em Hebreus, abre a tua Bíblia, capítulo 9, versículo 14. Hebreus. Nove, 14. Diz o texto, ó. Quando mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Vou repetir o início. Quando mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno. Então o Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. Amém? Tá? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é eternamente Deus. E isso é um atributo divino, ok? Eternidade. Outra coisa, o Espírito Santo, ele é onipresente, tá ok? Onipresente, ele significa que ele está no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Somente quem é onipresente é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem não é, eu estou aqui. Os anjos, demônios, Satanás é onipresente? Não. Ele pode se locomover com a velocidade da luz. Num piscar de olho ele sai do Brasil e vai para a China. Num piscar de olho nosso aqui, o Satanás, puf, já está lá. Mas ele não está aqui e não está lá ao mesmo tempo. Ok? Salmos 139, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte. Em diante, a Bíblia diz o seguinte. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Então o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é onipresente. Amém, irmãos? Esses são alguns atributos divinos, falando aqui, dentro do texto aqui da lição, da divindade do Espírito Santo. No tópico 2 aqui, que eu não vou estar lendo isso tudo aqui no tópico 2, ok? Outra coisa interessante para os irmãos, o Espírito Santo, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo poder. Satanás tem todo poder? Não. Quem é que tem todo o poder? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, no livro de Lucas, né, capítulo 1, versículo 35, fala sobre isso, fala sobre o poder do Altíssimo, tá? O Altíssimo, ele é onipotente, o poder do Altíssimo, ali quando Maria foi ali, concebida ali pelo Espírito Santo ali. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é onipotente. Outra coisa também, o Espírito Santo, ele é onisciente. Onisciente, que tem conhecimento de todas as coisas, ok? Somente o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também tem essa onisciência. Conhece todas as coisas, inclusive lê o teu pensamento e o meu. Satanás lê o teu pensamento? Não. O diabo lê os demônios lê? Não. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele tem a capacidade, o conhecimento de discernir todas as coisas, ok? E a Bíblia fala sobre isso, tá? Isso é ensinado lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 20, tá ok? Então o Espírito Santo, ele é onisciente, ok, meus irmãos? Então, dando continuidade aqui na lição, no tópico 2, a divindade declarada, já falei, divindade revelada, outras obras divinas, tá? Terceiro aqui diz assim, ó, a divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta das Escrituras, mas somente pelo relacionamento dele com o Pai e o Filho, mas também nas obras de Deus. O Espírito Santo é o Criador do universo e dos seres humanos.
Ele gerou Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscitou os fiéis, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o autor do Novo Testamento, é o autor da vida, Ele regenera o pecador, Ele que distribui dons espirituais. E assim, irmãos, isso aí está aqui, algumas divindades reveladas do Espírito Santo. Amém? Vamos agora estar falando sobre o terceiro tópico, falando sobre os atributos da divindade. Amém? Vamos estar falando aqui alguns atributos da divindade. Que desses atributos aqui da divindade, tá? Tem alguns atributos incomunicáveis, como eu já falei aqui, tá? Que ele é onipresente, ele é onipotente, tá ok? E ele é onisciente, tá ok? E tem os atributos comunicáveis, tá? Diz aqui o texto, no subtópico 2. A santidade de Deus é o atributo mais solenizado nas Escrituras. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta da sua natureza e não como resultado de uma fonte externa. Ele é santo em si mesmo. Assim não precisa ser santificado, pois é Ele que santifica. A bondade também é outro atributo também divino. Por isso que Jesus disse, ninguém há bom senão um que é Deus. Tá? E entre os outros atributos tem na Bíblia Sagrada. Então, isso aqui são atributos comunicáveis com o homem e tem os atributos incomunicáveis com o homem. Ok, meus irmãos? No quarto tópico aqui, vamos agora falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Quando eu falo sobre personalidade, quero falar para os irmãos que todo ser pessoal ele possui intelecto, sensibilidade e vontade própria. Intelecto, porque vem da inteligência, né? Sensibilidade por causa vem das emoções, né? E vontade própria vem do livre-arbítrio, do poder de escolha, né? Então o Espírito Santo, além de ter todos esses atributos divinos, tem também em relação com a sua personalidade, porque ele é um ser. O Espírito Santo é um ser vivo. O Espírito Santo não é uma força cósmica, não é algo assim que é uma força ativa. Não, o Espírito, como muitos ensinam aí, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo, ele possui personalidade. E vamos ver isso, algumas faculdades dessa personalidade, vamos estar vendo, tá ok? Anotei alguma coisa aqui para os irmãos. Eu vou estar aqui mostrando aos irmãos essa personalidade aqui do Espírito Santo. Um dos atributos, tá, do Espírito Santo, tá, é que o Espírito Santo ele possui atributos, né, e de uma personalidade. Primeiro que o Espírito Santo de Deus ele pensa. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 27, que o Espírito do Senhor pensa, ou seja, a Bíblia fala sobre a mente do Espírito. A mente do Espírito. Então o Espírito ele pensa, ok? A Bíblia fala também que ele tem vontade. Ou seja, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte, que o Espírito Santo ele distribui os dons como lhe apraz. Então ele tem vontade. E também a Bíblia fala, tá? Em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo sente tristeza. Então aqui podemos ver, dentro da sua personalidade, ele pensa. O Espírito pensa, tá ok? Tá ok? Ele possui intelecto. O Espírito tem vontade, ou seja, ele tem a vontade própria, tá ok? E o Espírito sente tristeza, ou seja, é um ser que possui sensibilidade, tá ok, meus irmãos? Então aqui estão as três referências bíblicas que falam sobre a personalidade do Espírito Santo. E além disso, o Espírito Santo ele exerce algumas atividades pessoais. Um exemplo, ele revela. A Bíblia diz em 2 Pedro 1, 21, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, ele revela, ele ensina, está lá no texto áureo, lá, né, João 14, 26, vos ensinará todas as
coisas. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo nos dá testemunha, nossa filiação com Deus, que está lá em Gálatas 4:6, né? Espírito que diz, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Ok? O Espírito Santo ele intercede. A Bíblia diz que a gente não sabemos orar, tá? E é ele que intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito, ele intercede, tá, ok? Ele fala, tá? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Amém? Espírito Santo, ele comanda, tá? Em Atos 16, ali os irmãos eles foram impedidos pelo Espírito Santo para pregar ali na Ásia. Então ele o que? Ele comanda. E outra coisa, ele testifica de Jesus, porque em João 15, 26, né, o texto da Bíblia diz que o Espírito da verdade dará testemunho de mim. Ou seja, Jesus falou que o Espírito da verdade dará testemunho dele. Então o Espírito Santo ele também testifica de Jesus. Então aqui podemos ver dentro da sua personalidade, né, ele exerce algumas atividades pessoais de um ser, tá, de uma pessoa, ok? O Espírito Santo também ele é suscetível no trato pessoal. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 5, versículo 13 o seguinte: para que mentisses ao Espírito Santo? Ou seja, alguém pode mentir perante o Espírito Santo? Não pode, né? Outra coisa também sobre blasfema. Mateus 12 fala: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ou seja, pode-se blasfemar contra o Espírito Santo? Não pode. Então, trato pessoal com o Espírito Santo de Deus. Então, aqui, hoje eu fiz um resumo para os irmãos, mostrando os irmãos sobre essa deidade, sobre essa atividade, a personalidade do Espírito Santo, amém? E entre nós. Então, isso aqui foi um resumo que eu fiz, está dentro aqui da lição, tá? Para os irmãos aí compreenderem, tá? Que o Espírito Santo de Deus, ele está entre nós. E além disso, né? Ele continua aí com você aí, ministrando aí a nosso favor, clamando a nosso favor e distribuindo os dons espirituais para a igreja do Senhor. Amém? Conclusão da revista, abre aí a tua Bíblia na conclusão da lição. A frase que se refere ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade se deve do fato de seu nome aparecer depois do Pai e do Filho, na fórmula batismal. Não se trata, pois, de hierarquia, tá? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. E já falamos, tá? Já falamos sobre isso, que os três subsistem, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, um só é Deus que subsiste em três pessoas distintas com o mesmo propósito. Ok, meus irmãos? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua família. Sobre essa doutrina do Espírito Santo, é uma doutrina muito ampla. O autor falou somente algumas coisas, mas é interessante os irmãos saberem, tá? Essa operação do Espírito Santo em nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Sobre a questão do exercício, os irmãos leem, tá ok? O texto, estudem, respondam, qualquer dúvida, me chama, tá ok? Me chama aí os irmãos, aí deixa seu comentário, se gostou do vídeo, deixa aí seu joinha, tá ok? Ou se inscreve no nosso canal, mas isso aqui é um resumo dessa matéria que vai ser realizado amanhã, domingo, amém? Vai ser realizado amanhã e que Deus venha te abençoar, amém? Vai ser realizado amanhã, dia 30 de julho, tá? Dia 30 de julho, hoje é sábado, dia 29, vai estar realizando aí, é um pequeno resumo aí para os irmãos aí, e já para a escola dominical, não em cru, mas pelo menos um pouco de preparo aí da palavra de Deus. Semana que vem vamos estar estudando a lição número 6, que vai falar sobre a doutrina do pecado, a martiologia, tá ok? Sobre a pecaminosidade humana e a restauração a Deus, sobre o homem
tá? Mergulhado no pecado e sendo restaurado por Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. E vamos aí continuar buscando, estudando, lendo, aprendendo. E vamos continuar também orando para que Deus venha nos abençoar. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até mais.